Glória a Deus. Provérbios, de número 14, versículo de número 8. Quando já sentir a presença do Senhor nesse lugar, pode dizer amém? Amém. É notória a presença do Senhor aqui nesse lugar. Como é bom nós sentirmos a presença de Deus. Como nós sempre falamos, se aqui a gente já sente algo tão gostoso, imagine na glória, quando nós estivermos com Ele face a face. Lá não vai precisar planejar mais nada, lá tudo já vai estar na direção e no controle do Senhor. E assim como nessa noite, mas nós estamos apenas vivendo uma fagulha daquilo que está reservado para nós. Provérbios capítulo 14, versículo 8. Quantos acharam, amém? Diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Quero enfatizar essa parte que diz: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Agora eu quero ir lá para o livro de 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 21. 1 Pedro, capítulo de número 2, lá no finalzinho da Bíblia, perto já de Apocalipse. Quantos acharam? Amém? Diz assim, 1 Pedro 2,21: porque para isto vocês são chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém? Feche os teus olhos, quero fazer mais uma oração. Como eu sei que essa igreja é uma igreja de oração, entende que oração, quanto mais oração, mais poder. Amém? Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Obrigado, Jesus, por essa noite gloriosa, nós estamos aqui diante da tua noiva. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Obrigado acima de tudo porque a nossa vida está nas tuas mãos, Pai. Obrigado pelos sonhos e projetos que o Senhor coloca no nosso coração. E além de colocar, o Senhor nos dá sabedoria. O Senhor nos dá luz, nos dá entendimento da tua palavra, para que eles possam ser bem-sucedidos, ó Pai. O Senhor poderia, Senhor, no estralar de dedo, resolver toda a nossa situação. Mas o Senhor nos permite ser cooperadores do Senhor e participar daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Isso é paternidade. Isso é ser pai, é saber que pode fazer pelo seu filho, mas permitir que o seu filho possa trabalhar junto, é mostrar o caminho e deixar que o teu filho siga os seus passos. Por isso, Pai, nós te damos graças nessa noite, pela graça, sabedoria da tua palavra, pela presença do teu Espírito, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Porque grandes são as tuas promessas, grandes são os teus propósitos. E como nós louvamos aqui nessa noite, que não foi da boca para fora, tu és o Jeová Jireh, e tu vais fazer. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor sabe, que é bom, perfeito e agradável para nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai, venha, Senhor, com a revelação da tua palavra, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, Pai, nos dê a direção, nos dê resposta, nos dê o norte que nós precisamos aqui nessa noite, Pai. Alguém que está aqui duvidoso, que saia daqui com clareza. Alguém que entrou aqui triste, que saia daqui alegre, Senhor, e que todos possamos sair daqui regozijantes diante da tua preciosa presença, Pai. Pai, é o que a tua igreja pede e já te agradece, no nome santo de Jesus. Somente quem concorda diz amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Amém. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. 1 Pedro 2,21, nós vemos que Cristo nos deixou exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. E nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para nós,
é sobre nós discernirmos o tempo em que nós estamos. Porque quando a gente discerne o tempo que a gente está, nós iremos nos mover da forma apropriada àquele tempo. Jesus, certa vez, ele falou assim: não faz sentido você tocar flauta no enterro, por exemplo. Não faz sentido você estar feliz no momento triste. Não faz sentido você estar triste no momento que é de alegria. Então Jesus falou assim: olha, é necessário vocês saberem discernir os tempos. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, é entender o momento em que você está vivendo. Porque cada um de nós aqui, irmãos, todos nós temos sonhos e projetos diferentes, e da mesma forma, cada um de nós está em um momento diferente da vida, que requer um posicionamento diferente. Quantos estão entendendo? Diz amém? Então nessa noite, a palavra, a estratégia que Deus tem para nós, é discernir qual é o tempo em que cada um aqui está vivendo. Porque a primeira coisa que eu quero dizer para você, existem coisas que nós vamos viver individualmente um tempo. Eclesiastes capítulo 3, há tempo determinado para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fala que há tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, e por aí vai. Então cada um de nós existe um tempo individual, em que nós precisamos ter discernimento, em que nós precisamos ouvir a Deus, para saber o que Ele requer de nós nesse momento. Mas existe também alguns propósitos que são propósitos coletivos, e o propósito coletivo que Deus tem para nós, não somente nesse tempo, mas sempre, é 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que é seguir as pisadas de Cristo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, independente do propósito individual que Deus tem para mim e para a sua vida, o propósito que Deus tem para todos nós, é seguir os passos do nosso Senhor. Porque a Bíblia fala assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu posso ter projeto que for, eu posso estar no melhor lugar, eu posso estar no melhor emprego, eu posso estar na melhor igreja, eu posso ter todo o dinheiro do mundo ao meu favor, mas se eu não tiver o maior projeto, que é seguir os passos de Jesus, tudo é em vão. Porque a Bíblia fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente nessa noite, que eu sei que a igreja já sabe disso, mas é importante lembrar, que qualquer coisa que nós vamos fazer, o primeiro projeto é: estou seguindo os passos do meu Senhor? Eu estou andando no caminho que Jesus trilhou para mim? Porque a Bíblia fala que Jesus, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas Ele também é o caminho. Amém ou não amém? Então, se Jesus Ele é o caminho, e eu estou seguindo os seus passos, eu acredito que cada lugar que Jesus passou fisicamente, representa um lugar que eu vou andar espiritualmente. Daqui a pouco você vai entender melhor. Mas eu vou repetir: cada fase da vida de Jesus, no seu plano físico terreno, representa um momento espiritual, que ou estou vivendo, ou eu irei viver. Então cada um de nós aqui está em um momento que nós vamos discernir aqui nessa noite. E qual foi o primeiro momento da vida de Jesus? O primeiro momento foi o momento do seu nascimento. Embora nós celebramos o Natal, e não é pecado na minha opinião, mas o momento mais importante não é o nascimento. Porém o nascimento também é importante, porque é o momento, se Jesus não teria morrido e ressuscitado se Ele não tivesse nascido. Amém ou não amém? E qual foi o posicionamento das pessoas que estavam ali no momento do nascimento de Jesus? Em Lucas capítulo 2 vai falar que Jesus estava ali na manjedoura, e ali teve alguns pastores que ali eles viram onde estava aquela estrela, foram até onde Jesus estava, e quando eles viram o menino, eles começaram a louvar e bendizer a Deus. Também vai falar que ali naquele momento também não somente os pastores, mas também os anjos louvaram e bendisseram ao nome do Senhor que tinha nascido. Então a primeira fase da vida de Jesus representa a primeira fase da vida do cristão, que é quando o cristão nasce de novo, que é quando o cristão se converte.
E esse momento é só alegria, esse momento é só glória, esse momento é só paz, porque nesse momento onde que Jesus estava ali, todo mundo que estava ao seu redor celebrava a tua presença. E é tão bom quando a gente é novo convertido na igreja, todo mundo celebra a nossa presença, todo mundo é santo, todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, todo mundo está feliz com a minha vida ali, porque é o primeiro momento, é o momento do nascimento. Então, qual é a chave que nós temos aqui sobre esse primeiro momento da vida de Jesus, que também nós podemos dizer que é uma estratégia para que nós possamos nos dar bem no ano de 2024 e durante toda a vida? A primeira chave é celebração ao Senhor. Jesus, ele ainda estava, Jesus era adulto, ele era pequeno? Jesus era pequeno. Só que o mesmo Jesus pequeno teve valor depois de grande, porque o valor não estava no tamanho dele, mas no propósito em que ele carregava. Olha o que Deus está falando para alguém aqui. Não estava no script isso, irmãos. Tem pessoas aqui que estão desprezando coisas pequenas, mas o propósito delas é grande. Talvez tem coisas que você está desprezando, enquanto você deveria estar celebrando. A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Abraão, ele começou a celebrar o Senhor, que ele seria pai de uma grande nação, quando nem filho ainda ele tinha. Então nós devemos começar a agradecer a Deus por aquilo que nós temos hoje, senão não vai chegar aquilo que nós queremos amanhã, porque é um princípio do mundo espiritual. Coaches aí entenderam isso, e pessoas que estão na igreja não entenderam, que a gratidão ela abre portas, a murmuração fecha, mas a gratidão ela abre. Então a primeira chave, se nós queremos ter um ano e uma vida abençoada e bem-sucedida, é celebre aquilo que Deus te deu hoje. Se você tem carro, celebre. Se você tem uma bicicleta, celebre. Se você tem perna, celebre. Se você não tem, celebre. Mas algum motivo você tem para celebrar o Senhor, porque ainda que você talvez não tenha aquilo que você quer, se Jesus está na sua vida, você tem a maior riqueza dessa terra. Então a primeira estratégia, irmãos, é ter um coração grato, é ter um coração que celebra as pequenas coisas, porque não olha no tamanho, mas olha no propósito, olha no significado daquilo que elas representam. Então a primeira fase da vida de Jesus foi esse momento onde que as pessoas estavam ali celebrando enquanto ele era pequeno, e eles saíram regozijantes daquele lugar. Sabe por que às vezes a gente não consegue se alegrar? Porque a gente fica olhando aquilo que a gente não tem, em vez de olhar aquilo que a gente já tem. A gente fica olhando aquilo que a gente ainda não alcançou, em vez de olhar as bênçãos, né? Acho que ninguém nunca ouviu essa música, Deus eu tenho quantas bênçãos, mas tem essa música, caso ninguém saiba ainda. E é uma realidade, e a música mesmo fala, posso em minha vida enxergar. Mas será que nós estamos enxergando? Não adianta eu colocar no story, não adianta eu colocar onde eu for, se eu não estiver realmente enxergando as bênçãos que Deus tem dado do meu lado. Aquele seu filho, aquele seu parente, aquele seu vizinho que talvez te persegue, ou que talvez tenha te dado dor de cabeça, é uma bênção. Porque até mesmo situações difíceis são bênçãos na vida do cristão, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, celebre aquilo que Deus te deu, celebre a igreja que você está, celebre os pastores que você tem, celebre o meio de transporte que Deus tem te dado, nem que seja as suas pernas. Celebre a casa que você mora, celebre a família que você está inserido. Nada é por acaso, foi Deus que escolheu. Por isso celebre. Porque quanto mais você celebrar aquilo que você já tem, você está abrindo as portas para que possa ver aquilo que você não tem. E eu creio que se nós começarmos a celebrar o Senhor pelas coisas pequenas, talvez coisas que estavam no telhado retido, o telhado vai se abrir, vai cair um monte de bênçãos que estavam travadas na nossa vida.
Então o primeiro passo, a primeira fase da vida de Jesus, foi essa fase dos 0 anos, onde ele era um bebê, e a fase quando a gente nasce de novo, a fase onde a gente ainda é um novo convertido, que é a fase que é só alegria. A segunda fase da vida de Jesus é a fase que vai ali, vamos dizer assim, do 0 até os 12 anos. Que é a fase onde que Jesus, ele estava ali, debaixo do cuidado dos seus pais. Eu fico impressionado porque Jesus, ele poderia, como Deus, se ele tivesse um coração talvez que nem o nosso, ele falava, eu sou filho de Deus, eu vou precisar vir nascer no ventre de uma mulher, sendo que ele poderia vir do céu numa carruagem que quisesse, mas ele escolheu vir com humildade nessa terra, nascer numa família normal, e ficar. Então eu vejo que nesse momento dos 0 aos 12 anos, ele representa quando nós estamos dando os nossos primeiros passos na fé. Porque assim como Jesus ele precisou do cuidado dos seus pais, o Filho de Deus, o Deus em carne, ele veio, mas ele precisou mamar, ele precisou comer, ele brincava como uma criança normal. Ele teve uma vida simples, porque ele não pulou etapas, ele não atropelou processos. E aqui está uma chave, que não era sobre isso que eu ia falar, mas eu estou deixando Deus fazer. Uma chave, se você quiser se abençoar na sua vida, não pule processos. Aceite as etapas de Deus na sua vida. E ali Jesus, então, ele estava debaixo dos cuidados dos seus pais. E nós também passamos por esse momento na igreja. Nós às vezes quando estamos dando os nossos primeiros passos na fé, nós precisamos do cuidado dos nossos pastores. Não somente nos primeiros passos, mas principalmente naquela fase da dependência. Naquela fase, depois de que eu me converti, você discipulado, você cuidado. Fase onde que representa Jesus dos 0 aos 12 anos. Porque ali dos 0 aos 12 anos, Jesus mesmo sendo Deus, ele teve que frequentar a escola. Jesus ele teve, se fosse, não sei se já tinha na época, mas teve que usar fraldas. E às vezes a gente não quer se submeter. Às vezes Deus fala para nós que nós temos um chamado, e se nós não guardarmos o coração, entra a rebeldia. Porque a gente acha que é independente. Só que ainda que eu seja chamado a pastor, apóstolo, querubim, o que quer que seja, eu tenho que estar debaixo de uma liderança. Tenho que ser submisso àquelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Porque Jesus, quando ele se perdeu dos seus pais aos 12 anos, Maria foi chamar ele, que ele estava no templo, e ele acompanhou. Jesus falou, eu estou cuidando dos negócios de meu pai, mas ele não falou, vai lá mãe, que eu vou ficar aqui, não. Jesus foi chamar ele, ele desceu. Porque ele sabia que ele tinha que passar por esse processo de cuidado, por esse processo de submissão. Então, qual foi a chave desse momento da vida de Jesus? Foi a dependência. Foi a entrega. Foi a confiança. E se nós quisermos ter uma vida abençoada, primeiro, como já foi falado, nós temos que ser submissos às autoridades. Seja na igreja, seja no trabalho, seja onde quer que seja. Sem ser submisso, muito difícil a gente vai se dar bem. Porque é um princípio espiritual. O próprio Jesus, vindo na terra, ele falava assim, que eu não faço as coisas de mim mesmo, mas eu faço conforme a vontade do meu. E além da vontade do Pai, ele obedecia os seus pais a vir aqui na terra. Mas Jesus, ele foi totalmente dependente dos seus pais.
Não pensem porque Jesus ele era Deus, era 100% homem, 100% Deus, que ele levantava voando do berço e mamava sozinho. Não, não, não. Era dependente. E se nós quisermos progredir na nossa vida, em qualquer aspecto, precisamos ser dependentes de Deus. Precisamos confiar na graça do Senhor. Porque em Provérbios capítulo 3, o versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Então quando fala confiar no Senhor de todo o teu coração, significa que não pode ter uma arinha sequer do seu coração que esteja deixando de confiar. E a segunda parte me chama muita atenção: não te apoies. Estou pregando aqui, mas não é porque eu estudo muita Bíblia, porque eu tenho faculdade. Não, não, não. Estou apoiado na graça do Senhor. Tudo aquilo que você fizer apoiado na graça de Deus, vai dar certo. Tudo aquilo que você fizer apoiado na sua própria sabedoria, o Senhor vai ter prazer de frustrar isso. Sei que é difícil falar amém. Mas Pedro era um pescador nato. O Senhor permitiu ele passar por uma noite inteira sem pegar nada. Mas daí ele falou, ó, lança daquele lado. Daí ele falou, ó, a gente não pegou nada a noite toda, mas debaixo da sua palavra, vou lançar a rede. Ele lançou, quase se rompeu a rede. Porque o Senhor, Ele quer que a gente não confie no nosso próprio entendimento, mas que a gente confie na sua. Confie na graça de Deus. Confie que é a misericórdia de Deus. Isso não desabona o fato de você ter que estudar. Isso não desabona o fato de você ter que se preparar. Isso não desabona o fato de você ter que orar e fazer a sua parte. Mas mesmo fazendo a sua parte, se não for a graça do Senhor, nada dá certo. Porque tudo é dele, por ele. Então a segunda fase da vida de Jesus foi uma fase de dependência total. Dos 0 aos 12 anos. Fase da formação do caráter da criança. Nós, talvez alguns estão passando, outros já passaram por essa fase de discipulado, de cuidado, onde o seu caráter espiritual está sendo formado. Paulo fala assim, que de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então existe um processo, existe um momento em que Cristo vai sendo formado em nós. Nós não podemos pular esse processo. Então, o segundo momento foi um momento de dependência, dos 0 aos 12 anos. Dos 12 aos 30 anos, foi uma terceira fase da vida de Jesus. Foi a fase do anonimato. Quem sabe o que Jesus estava fazendo nesse momento? Existem teorias, existem suposições, mas a Bíblia particularmente não fala o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Mas a Bíblia vai falar que Jesus, depois que Jesus está no ministério, fala que ele era o carpinteiro. Então dá a entender que Jesus ele estava ali também aprendendo com os seus pais e se preparando ministerialmente. Nossa vida cristã também é assim. Deus não chamou ninguém para esquentar banco na igreja. Deus chamou todos para cumprir o chamado. Não é todo mundo que foi chamado para estar aqui em cima, mas todo mundo foi chamado para alguma coisa. Então nós não podemos parar na fase dos 0 ao 12, de preparação. Tem gente que está sendo preparado o resto da vida. Mas nós precisamos ser preparados para desempenhar um papel no reino. E essa fase dos 12 ao 30 significa esse momento da nossa vida, onde nós estamos ali sendo preparados, sendo moldados, sendo forjados por Deus. E é uma fase que ninguém gosta, é uma fase que ninguém quer, porque é uma fase de anonimato, e nós estamos em uma época onde as pessoas amam evidência, amam flash, amam os stories, amam as lives, amam as selfies, mas é necessário esse tempo de anonimato. Porque a Bíblia fala assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se ele morrer, dá muito fruto. Nenhum grão, nenhuma planta nasce em evidência, mas
mas embaixo da terra. Ninguém está vendo. Por isso que Jesus fala assim: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto. Teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. Então essa é a terceira fase da vida do cristão, é a fase da preparação ministerial. E o que essa fase de preparação ministerial, ela requer? Ela requer consagração. Aqui está uma outra estratégia para você se dar bem. Seja uma pessoa consagrada. Sabe, eu fiquei feliz de ver aqui, falando de jejum, falando de oração. Muitos lugares virou entretenimento, irmãos, desculpa falar. Mas é bom ver um povo que ainda ora, que ainda jejua, que ainda se consagra, que ainda tem uma vida com Deus, o seu particular. Porque toda bênção que a gente recebe em público é recebida no secreto. Eu posso estar errado na minha visão, irmãos, mas eu não acredito que aqui é o principal lugar para a gente receber bênção, embora a gente pode, mas eu creio que a gente recebe no nosso quarto, com a nossa porta fechada. Aqui a gente vem agradecer por elas. Então nós precisamos ter uma vida sagrada ao Senhor. Nós precisamos começar esse ano a viver uma vida falando assim: olha, se eu orava 30 minutos, o ano passado, esse ano eu vou tentar aumentar para 1 hora. Se eu orava 1 hora, eu vou aumentar para 2. Se eu orava 2, eu vou aumentar para 3. Mas desenvolver uma vida de oração, de jejum, e aumentando e progredindo com o tempo. A gente quer progredir em todas as áreas da vida, mas eu nunca vi ninguém brigando para progredir, não. Eu oro mais do que você, eu quero orar mais. Quero jejuar mais. Eu jejuava 12 horas, agora eu quero jejuar 24. Quase não tem briga para isso. Como hoje mesmo eu vi uma frase, até postei, que as pessoas elas brigam para ver um artista cristão, elas pagam um dinheirão para ir ver artistas, mas ninguém briga para ir lá ter um momento a sós com Jesus. Coração. É um lugar que não é disputado, é um lugar solitário. Mas em nome de Jesus, aqui tem um povo que vai começar e vai viver uma vida consagrada na presença do Senhor. Porque sem oração fica difícil ter vitória. Sem falar com Deus fica difícil eu ter um relacionamento com Ele, porque a única forma que eu tenho para falar com Deus é através da oração. Eu posso fazer propósitos, eu posso fazer, como tem lugares que faz, talvez aqui faça, também não sei, e eu não estou falando que é errado, cartas para Deus, mas nada substitui a oração. Nada substitui a viver uma vida consagrada na presença do Senhor. Escute, Deus quer te usar de uma forma poderosa. Deus quer te abençoar, mas também Deus quer te usar. E o seu glória a Deus no Deus quer te usar deve ser tão alto, como se eu falasse que Deus quer te abençoar. Porque ser usado por Deus é uma bênção, irmãos. Porque enquanto a gente cuida das coisas do céu, Deus cuida das nossas. Porque enquanto a gente está pagando o preço pelas coisas do céu, Deus está fazendo milagres na nossa vida extraordinários sem a gente saber. Então a terceira fase da vida de Jesus, e a fase da nossa vida é a fase de preparação ministerial, é a fase dos 12 aos 30 anos, e muitos querem pular essa etapa, muitos não querem passar pelo anonimato, muitos não querem viver uma vida no secreto, mas o próprio Jesus, ele ficou dos 12 aos 30, se preparando para viver 3 anos de ministério. O próprio João Batista, ele ficou no deserto, até o tempo de se manifestar em Israel. O próprio Paulo, ele ficou nos desertos da Arábia, antes de sair pregando. Então nós precisamos, se Deus nos levar para esse lugar, a gente precisa amar esse lugar, assim como também, se for preciso, amar a evidência, porque o segredo não está no lugar que a gente está, mas é com quem a gente está. E se for com Jesus, seja no meio da multidão, seja no deserto, é importante estar com Ele, amém? Então a terceira fase, essa fase é o momento do anonimato. E qual foi a estratégia de Jesus? Esse aqui é meu? Qual foi a estratégia de Jesus nesse momento? Humildade, para aprender. Essa é uma chave importantíssima para nós sermos abençoados e prósperos no reino de Deus. Humildade. Porque a Bíblia diz que diante da humildade vai a honra, e a soberba precede a queda. Então não tem como nós sermos abençoados
se nós não formos humildes. Porque quando a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, é a mesma coisa que alguém estiver vindo na direção e Deus colocar a mão no peito para barrar a pessoa. Mas a humildade, se você vê uma pessoa que é humilde, pode saber, Deus vai honrar ela mais cedo ou mais tarde. Porque diante da humildade vai a honra. Jesus, ele teve humildade para aprender ali com seus pais, a profissão de carpinteiro. Jesus teve humildade para aprender o que quer que fosse preciso. Jesus, eu creio que ele ia no templo aprender. Jesus aprendeu a Torá. Eu creio que ele não orou, Pai, me revela toda a Torá. Mesmo sendo Deus, ele passou pelo processo de ter humildade para aprender. E se nós quisermos nos dar bem na vida, nós precisamos ser humildes para aprender. Porque em Provérbios a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros a segurança, na multidão dos conselheiros a vitória. Então não sei qual área que você quer se dar bem, mas procure alguém por qual você possa aprender sobre ela. Procure mentores, procure pessoas abençoadas, procure pessoas bem-sucedidas nessa área e eles vão poder te ensinar. Seja humilde para aprender. Jesus foi, imagine nós. Jesus aprendeu quanto mais nós precisamos ter humildade para sentar e aprender. Não estamos prontos, nós estamos em processo. Então nós precisamos aprender com Jesus. Não é para estratégias com Cristo. A estratégia dele é essa também: manso e humilde de coração. Amém? Vamos lá, estamos passando para o final. Quarto momento da vida de Jesus. Dos 30 aos 33 anos. Aí foi a sua vida ministerial. Dos 30 aos 33 anos, Jesus ele colocou em prática tudo aquilo que ele aprendeu nesse tempo lá atrás. Isso representa a nossa vida. Isso representa quando a pessoa já está exercendo algum ministério. Nessa fase de Jesus, Jesus ele curou, Jesus ele expulsou demônios, Jesus ele fez muitas coisas durante o tempo do seu ministério. E alguns aqui já estão nessa fase, na fase de estar exercendo alguma coisa na igreja. E essa fase da vida de Jesus, nós já falamos sobre ela, exige a consagração. Jesus ele ficava a maior parte orando. Lucas capítulo 5, versículo 16 vai falar sobre isso. Então, a estratégia de Jesus sempre foi essa. Escute uma coisa que me chama a atenção. Jesus, quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira no monte, orando antes de escolher eles. Agora eu penso, se Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, ele ficou a noite inteira orando para tomar uma decisão, imagine eu. Sair metendo os pés pelas mãos e fazendo as coisas no impulso. Então a chave de Jesus para nós é essa, é prudência. Não faça as coisas sem orar antes, não faça as coisas com o espírito agitado, não faça as coisas de acordo com a sua própria cabeça, mas faça as coisas depois de ter ouvido a voz de Deus. Depois de ter ouvido a voz do Pai. Porque uma vez eu ouvi o Paul Washer falar sobre isso, eu achei interessante, ele fala assim, Jesus ele passou a noite orando antes de tomar uma decisão. E se eu não oro muito antes de tomar uma decisão, eu estou dizendo que eu sou melhor do que Jesus. Sou eu. Então nós precisamos, quando fala consagrar os seus planos ao Senhor, sim, tem a ver com uma campanha, mas também tem a ver com viver uma vida de oração. Você esperar o sinal de Deus. Pare, avance ou espere. Nós desenvolvermos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. É fácil, pastor? Não é. Não é nada fácil, mas vale a pena. Vale a pena você fazer as coisas na direção de Deus. Porque todas as vezes que a gente quebrou a cara, pode ter certeza, estava fora da direção de Deus. Porque não tem como dar errado. Até mesmo, olha só o que Deus está falando aqui. Até as coisas que parece que deu errado, se foi na direção dele, deu certo. Porque Jesus escolheu os 12 apóstolos, dentre os 12 estava Judas, que traiu ele. Só que para que Jesus chegasse na cruz, tinha que ter um traidor. Então até aquilo que parecia que estava errado, deu certo.
nada que seja feito na direção de Deus vai dar errado. Quinto momento, estamos encerrando, o momento da cruz. Jesus aos 33 anos, depois de que ele exerceu o ministério, depois de que passou a fase que estava ali, aquela fase gostosa, onde estava Jesus entrando no jumentinho na cidade, e as pessoas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Alguns, digamos assim, alguns momentos depois, as mesmas pessoas, crucifica e solta Barrabás. Porque era necessário ele passar por esse momento da cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje tendo uma esperança. E na nossa vida, irmãos, embora a gente não queira, embora não seja tão pregado nos dias de hoje, embora não seja algo prazeroso de se falar, se nós estamos seguindo os passos de Jesus, Ele vai nos levar para a cruz. Para que a gente possa dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só vou poder dizer com autoridade, Cristo vive em mim, depois de eu passar pela cruz. Então eu não sei qual momento que você está passando nessa noite. E eu sei que não é uma profecia tão legal de falar, e nem é uma profecia, mas é a maior revelação que é a palavra de Deus. Mas se você não passou, e se Deus tem um propósito grande na sua vida, você vai passar por um momento de humilhação, você vai passar por um momento de escárnio, você vai passar por um momento de zombaria, você vai passar por um momento que as pessoas vão te desprezar, e que as pessoas vão balançar a cabeça e falar, essa daí não é que estava na igreja, olha a situação que está, porque Jesus estará te levando na cruz. Mas não desanime, não desista, porque depois da cruz vem a ressurreição. Mas a cruz é inevitável na vida do cristão. A cruz é inevitável. Nós estamos seguindo as suas pisadas, e o caminho que Jesus nos leva é o céu. Mas para chegar no céu tem que passar pela cruz. Uma coisa que a gente esquece. E é o momento que Jesus foi humilhado. É o momento que Jesus foi injustiçado. É o momento onde Jesus foi traído. É o momento onde Jesus foi decepcionado. E olha, muito provável que se a gente não passou, vai passar por isso, de alguma forma. Mas não desanime quando isso acontecer. Porque Jesus, ele deixou uma palavra para quando acontecer isso. Jesus falou assim, bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal de vocês por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque assim fizeram seus pais, os profetas que foram antes de vós. Então Jesus está falando, é sinal que você está no caminho certo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 fala assim, amados, não estranhe a prova ardente que vem sobre vocês, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Filipenses 1:29 vai falar assim, porque para isso vocês são chamados, não somente a crer nele, mas a padecer por ele. Eu sei que não é legal de ouvir isso, mas é a palavra. E eu tenho que anunciar todo o conselho do Senhor. Porque que tem gente que vem na igreja e começa a vir as provas, ele desiste, porque ele achou que ia ser tudo mil maravilhas, ia ser bem bom, que ele ia parar na fase primeira. Mas existe a fase da cruz. Mas quando a fase da cruz chega, é o momento que mais Deus vai te usar, é o momento que mais Deus vai falar, é o momento onde o Pai vai bradar lá de cima, é o momento onde você vai ver a glória de Deus de uma forma tremenda. Porque teve coisas que aconteceu somente depois que Jesus estava na cruz. Somente depois de que ele foi morto. Quando ele estava ali na cruz, que ele expirou, veio um soldado, colocou uma lança e dali saiu sangue, água. O sangue representando a purificação, a água, o sangue representando o perdão, a água representando a purificação. E ali um soldado, ele foi convertido ali naquele momento. Eu creio que muitas pessoas também foram convertidas ali, por Jesus ter sido furado, por Jesus ter sido tocado naquele momento. Às vezes Deus está permitindo você ser tocado em algumas áreas, para que outros possam ser transformados. O princípio do reino é um morre para que outros vivam. Quantos aqui estão dispostos para morrer para que outros possam viver? Quantos aqui estão dispostos para que você possa perder para que outros possam ganhar?
Quantos aqui estão dispostos a viver a escória para que outros vivam a bênção? Isso se chama maturidade espiritual. Então nós estamos dispostos a renunciar para que outros possam ganhar. Porque sabe por que nós estamos aqui hoje, irmãos? Claro, porque Deus nos salvou. Mas alguém pagou um preço por nós. Alguém orou por nós. Alguém se sacrificou por nós. Alguém morreu para que a gente pudesse viver. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de morrer para o nosso ego. Agora é a nossa vez de entrar em jejum. Agora é a nossa vez de entrar em oração. Agora é a nossa vez de passar pela cruz, para que possa sair sangue e água, que vidas sejam perdoadas e transformadas. Quando pode dizer amém? Último momento. Melhor, antes eu vou falar aqui sobre qual foi a estratégia. A estratégia de Jesus foi nada mais nada menos do que paciência. Quando você passar por esse momento da cruz, suportar. Você não precisa ser forte, até Jesus chorou. Você não precisa ser super crente, super homem. Só precisa suportar. Só precisa ficar firme. Só precisa ser como um monte de Sião que não se abala, mas permanece. Porque em Hebreus 10:36 fala que necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar. Se você suportar a cruz, vai acontecer coisas na sua vida que nunca aconteceu antes. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o céu se enegreceu, ali mortos foram ressurretos, rochas foram partidas, e mortos foram ressuscitados. Aconteceu um monte de coisa que nunca tinha acontecido antes, porque quando a gente passa pela cruz, e a gente aceita ser morto pelo Senhor, morto no sentido simbólico da coisa, coisas que nunca aconteceram na sua vida começam a acontecer. Sabe quando a gente canta, a gente ora, Senhor, eu quero viver o novo do Senhor, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver o sobrenatural, e de repente parece que as provas aumentam, é Deus respondendo as suas orações, porque sem passar pela cruz vai ser difícil, posso dizer que é até impossível. Quando estou entendendo, diz amém? A última fase, nós terminando já, Eliseu, última fase, momento da ressurreição. Aí é a sua bênção, aí é a sua glória. Se eu passei por todos esses estágios, suportei a cruz, aí é tempo da colheita. Aí é o tempo que o peixe pula dentro do barco. Aí é o tempo que é uma só palavra e o criado é salvo. Aí é o momento que não preciso pregar 5.000 mensagens para uma alma ser salva, mas é uma mensagem, 5.000 almas são convertidas. Aí é o momento onde pessoas são transformadas. Onde é o momento que não preciso falar muito. Onde o meu abraço cura. Onde a minha palavra traz vida. Onde as coisas são transformadas porque eu suportei o processo. Porque eu suportei a cruz. É porque eu aceitei morrer e agora o Senhor me ressuscitou. Só que sabe o que é difícil? Uma coisa que eu não falei, é a gente saber esperar o momento da morte até o momento da ressurreição, esses 3 dias. Algumas pessoas dizem que esses 3 dias Jesus foi pregar para os espíritos que estavam presos. Outros dizem que Jesus, ele foi para o paraíso, porque fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ninguém sabe o certo onde Jesus ficou nesses 3 dias, mas é o momento do silêncio. Eu ia falar assim, coloca a tua boca no pó, espere em silêncio a salvação do Senhor. Tem pessoas aqui que estão vivendo o momento, que não é para você se justificar, é para você questionar, é para você esperar em silêncio. Porque o justo não se justifica. É o momento de você esperar que Deus vai fazer. É o momento que você não vai precisar da sua mão. Se foi Deus que te matou, Ele que vai ressuscitar. Porque no livro de Oséias fala que Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo sabe. Ele mesmo cura, Ele mesmo liga. Então, sabe por quê? Que por isso que precisa de paciência. Porque esses 3 dias da morte à ressurreição, é aquele dia que fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que algumas noites são mais compridas do que outras. E a noite, é nessa noite que o diabo acha que ganhou. É nessa noite onde os discípulos acham que tudo foi em vão. É nessa noite onde o diabo vai tentar colocar na nossa mente de que adiantou ir para a igreja. De que adiantou fazer campanha, de que adiantou orar, de que adiantou buscar, e é aí que a gente vai falar a queda de Satanás, porque o meu Deus não deixa ninguém frustrado.
mas é necessário suportar esse momento da morte até o momento da ressurreição. Não sei se você está nessa noite, mas paciência. Busque paciência em Deus. Busque forças no Senhor. Porque quando chegar o momento da ressurreição, irmãos, vai haver surpresa. Vai haver milagres. Vai ser lindo o testemunho. Coloque de pé em nome de Jesus. Estratégia para um 2024 abençoado, para uma vida abençoada. Respeitar os processos do Senhor. Estar disposto a viver tudo o que Ele viveu. Trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou. A Bíblia fala assim que Jesus fala assim: eu vou para o meu Pai, e vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Isso é maravilhoso da gente ouvir. Mas nós não podemos esquecer que nós vamos passar pelos mesmos lugares que Ele passou. A alegria de ver um morto ressuscitar, uma família ser restaurada, nós vamos ter. Mas nós também vamos passar talvez às vezes um momento de humilhação, um momento de peso. Quando nós passarmos por isso, a Bíblia fala que nós temos que se alegrar, porque é uma honra a gente passar por aquilo que Jesus passou. E é Jesus querendo nos falar alguma coisa. Sabe, quando às vezes alguém me decepciona, por exemplo, às vezes Jesus vai falar para mim: é assim que eu me sinto quando você também me decepciona. Às vezes quando alguém faz alguma coisa para mim, ou talvez me ofende, Jesus vai falar assim: ó, os pecados de vocês também me ofendem. Tudo que a gente passa, uma forma de Jesus está falando algo para a gente. Por isso é o segredo da nossa vitória, estar sensível àquilo que Deus está fazendo. Eu não sei qual momento você está nessa noite, mas eu sei que se Jesus está com você, vai estar tudo certo. Eu sei que talvez você está na bonança ou está na tempestade, mas se Jesus está no barco, porque na hora dele Ele fala: calma-te vento, quieta-te mar, vai haver grande bonança sobre a sua vida. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu sei que já foi orado, mas eu quero também orar pelos seus projetos. Eu quero que você guarde essa palavra junto com os seus projetos. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu oro para que seja o ano que você se deleite no Senhor de uma forma especial. Sabe quando Deus vai entregar as nossas maiores bênçãos? Quando a presença dEle foi a nossa maior riqueza. Quando a gente fala assim: Deus, tudo que eu preciso é da tua presença, o resto eu cresço. Se o Senhor der amém, se o Senhor não der amém também, mas o que eu preciso é do Senhor. Quando alguém chega nesse nível, o Senhor não tem problema nenhum em nos dar as melhores bênçãos. Porque se nós recebemos as maiores bênçãos de Deus, sem ter Ele como nosso maior deleite, muito provavelmente se tornará um ídolo a bênção que Ele nos der. Ele não quer nos perder para ninguém, amém? Feche os olhos, quero orar pela sua vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro pelo teu povo aqui nessa noite. Pai, eu oro para que cada um de nós, Pai, possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Deus, eu coloco os projetos.